Bora lá, moçada! Assunto de hoje, estequiometria. O que vem a ser essa tal de estequiometria? Estequiometria é o seguinte, é você saber avaliar as quantidades de substâncias químicas que participam de uma dada reação química. Como é que isso vai cobrado de vocês em concursos, provas, vestibulares? Geralmente é assim, virá a equação que representa uma dada reação química, por exemplo, equação química, carbonato de cálcio, sólido, sofreu uma decomposição térmica, transformando-se em óxido de cálcio, também sólido, e CO2 gasoso. Então, numa questão que envolva estequiometria, geralmente você terá isso, uma equação química e uma pergunta em relação às quantidades de substâncias que participaram da reação química em questão. Aí eu dou uma dica para vocês, principalmente para quem não tem o hábito de resolver questões que envolvam estequiometria. Antes de pensar na pergunta que me foi feita, farei tal pergunta daqui a pouco, monta debaixo da equação química, apareceu lá na prova uma equação, monta debaixo da equação uma tabela. Uma tabela que tenha o número de mols de cada substância que participou da reação química em questão, o número de partículas que participaram da reação em questão, a massa de cada substância que participou da reação química e, por fim, o volume de cada substância que participou da reação. Vamos lá de novo. Apareceu na hora de uma prova uma equação química para que você responda a alguma questão sobre a estequiometria da reação. Antes de pensar na questão, monta uma tabelinha debaixo da equação química que tenha quantos mols, quantas partículas, qual a massa e qual é o volume de cada substância que participou da reação. Comecemos pelo número de mols. Lembra que há pouco tempo a gente viu como deixar uma equação química balanceada, equilibrada? Amores da minha vida, aqueles numerozinhos que antecedem as fórmulas, eles representam isso, representam quantos mols de cada substância participou da reação. Então, se eu fizer uma leitura desta equação química, mais ou menos como se fosse a receita de um bolo, a receita me diz que se eu decompuser 1 mol de carbonato de cálcio, obterei 1 mol de óxido de cálcio e 1 mol de gás carbônico. Ou seja, aqueles números que antecedem cada fórmula, após a equação química ter sido balanceada, equilibrada, aqueles números indicam isto, indicam quantos mols de cada substância participou da reação. Então eu poderia depois me questionar assim, quer ver? Se eu decompuser 2 mols e meio de carbonato de cálcio, quantos mols de gás carbônico seriam obtidos? Proporção, observa, ao decompor 1 mol de carbonato de cálcio, eu obtenho 1 mol de gás carbônico. Se eu decompuser 2 mols e meio de carbonato de cálcio, obterei 2 mols e meio de gás carbônico. Uma simples proporção, regra de 3. Só que isso também pode ser interpretado em termos de partículas que participam da reação química. Ô Diogo, por que você está usando o termo partículas? É porque tem substância química que é feita de átomos, outras são feitas de íons, outras são feitas de moléculas. Prefiro eu dizer partículas, para não rolar confusão. Nessa situação seria, observa, cada mol de partículas
vale 6 vezes 10 a 23. Então essa equação me diz que se eu decompuser esta quantia de partículas de carbonato de cálcio, eu vou obter esta quantia de partículas de óxido de cálcio e a mesma quantidade de partículas de gás carbônico. Aí você não pode esquecer que cada mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Quanto à terceira linha da tabelinha, a massa. Quem me dá a massa? Tabela periódica. Se você consultar uma tabela periódica, cada mol de carbonato de cálcio equivale a 100 gramas. Cada mol de óxido de cálcio, 56 gramas. E cada mol de gás carbônico, 44 gramas. Nesse momento, há uma maneira de você avaliar se o caminho é correto. Lei de Lavoisier. Tudo que tem de um lado, eu tenho que ter do outro, da equação. Confere comigo. 100 gramas, do outro lado também tem 100. 56 com 44, 100. Agora o mais complicadinho, que eu vou deixar inclusive para avançar no próximo encontro, sobre essa tal de estequiometria. O volume ocupado, o espaço ocupado por uma certa quantidade de uma dada substância química, vê se você entende só isso hoje, é função do estado físico. Geralmente um sólido ocupa pouco espaço, um líquido um pouco mais e gás ocupa muito mais espaço. Eu vou deixar só assim por enquanto, olha, o espaço ocupado é função da pressão e da temperatura, porque conforme a pressão e conforme a temperatura, eu posso modificar o estado físico da matéria. Posso fazer um sólido virar líquido, um líquido virar gás, um gás voltar a ser sólido. Então, recapitulando comigo, o esquema é esse, ó. Apareceu uma equação química para você fazer a estequiometria da reação, monta debaixo da equação química uma tabela que contenha o número de mols de cada substância que participou da reação, o número de partículas, a massa e o volume. Trabalharemos mais com o volume no próximo encontro sobre essa tal estequiometria. Montado essa tabela, na grande maioria das questões, a resolução é direta dessa tabela, desde que você veja a tabela como se fosse a receita de um bolo. Vamos a uma questãozinha só, observa. Vamos supor que alguém lhe pergunte o seguinte, em termos desta equação química, pergunta: qual seria a massa de gás carbônico obtida durante a reação a partir de meio quilograma de carbonato de cálcio? Qual a massa de gás carbônico obtida através desta reação química a partir de meio quilograma de carbonato de cálcio? Razão e proporção, mantemos a proporção, mas procure sempre encarar isso aí como se fosse a receita de um bolo. Observa, a receita nos diz que se eu gastar 100 gramas de carbonato de cálcio, eu irei obter 44 gramas de gás carbônico. Para cada 100 de carbonato de cálcio que eu decomponho, eu obtenho 44 de gás carbônico. E a questão, qual era a mesma questão? Se eu decompuser meio quilograma, o que é meio quilograma? 500 gramas. Obterei eu qual a quantidade de gás carbônico. Se você fizer a continha certa, 100 para 500, multipliquei por 5. E 5 vezes 44 são 220. Respondida a questão,
eu consigo 220 gramas de gás carbônico se eu decompuser meio quilograma de carbonato de cálcio. Ô Dil, mas as questões serão sempre assim, tão simples? Não. Aí é fundamental que você pegue uma bateria de questões que envolvam essa tal de estequiometria. Esse primeiro encontro é só para nortear o seu caminho. Qual é o norte? Reiterando, apareceu a equação química, antes de pensar na questão que lhe foi proposta, procure primeiro montar esse quadro, que seria a receita do bolo, de onde eu posso tirar quaisquer proporções. Tipo, mais uma, observa. A partir de 8 mols de carbonato de cálcio, obteria eu, com essa reação química, quantas moléculas de gás carbônico? Bom, se a partir de 1 mol de carbonato de cálcio decomposto, eu obtenho, lembrar que moléculas são partículas. De novo, se a partir de 1 mol dele, eu obtenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico, a partir de 8 mols dele, que foi o que eu sugeri, obteria eu 8 vezes mais moléculas de gás carbônico. E 8 multiplicado por 6 vezes 10 a 23, 8 vezes 6, 48. 48 vezes 10 a 23 é o mesmo que 4,8 vezes 10 a 24 moléculas de gás carbônico. Não perca outros encontros para que brinquemos mais muito com essa tal de estequiometria.